Oi, eu sou o Gildo. Oi, meu nome é Grazi. Eu sou a TT. Oi, eu sou a Carla. Oi, eu sou a Malu. Oi, eu sou a Mafê. Oi, eu sou a Bituca. Oi, eu sou a Cecília. Eu escolhi o conto de hoje. Ele se chama Tangerine Girl. A escritora dele é a Raquel de Queiroz. Assim, apesar dela ser uma escritora um tanto quanto controversa, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre essa história dela. Eu gosto bastante desse conto. Eu acho que ele é um conto que levanta assim umas questões bem legais a serem discutidas. E eu queria começar perguntando para vocês sobre o que vocês acham que é esse conto. Para mim, esse conto é sobre inocência. Para mim é sobre desilusão. Para mim é sobre expectativas. Desculpa. Eu não ouvi a Malu. Para mim é sobre desilusão. Graças. Eu falei que é expectativas. Para mim também é sobre expectativas. Pra mim é sobre curiosidade. Pra mim é sobre beleza. Ai, pra mim é sobre tudo isso que vocês falaram. Prático. O Gito falou alguma coisa? Não. Ainda não. Ok, pra mim é sobre... Estão me ouvindo? Agora Mas- não. Tava baixo, tava bem baixinho. Eu disse que pra mim é sobre percepção. Por que a autora é controversa? Eu não conheço a autora. Então, ela é uma autora modernista, né? E assim, no começo da carreira dela como autora, ela foi presa, foi taxada de comunista e de defender os ideais comunistas e tudo mais. Só que com o golpe militar, em 64, ela se demonstrou apoiadora da ditadura. E assim, ela mudou totalmente, sabe, o discurso e o posicionamento dela para apoiar a ditadura. Então, assim, tudo aquilo que ela tinha sido, de tudo aquilo que ela tinha sido acusada, ela estava indo meio que contra, sabe? E também tem a questão das mulheres, né? Que ela foi uma das primeiras mulheres, acho que de ganhar o prêmio Camões, não? Ah, tá. E Ela foi da Academia de Letras. a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. E ela, vários momentos, foi contra o feminismo e contra essa questão social. Então, também é um pouco controverso. Assim, vocês gostaram do conto? Bastante. Sim. Foi meu conto preferido. Eu achei muito bonito o conto. Eu gostei muito. Eu também. Nossa, eu adorei. Foi uma leitura muito gostosa. Eu fiquei pensando nisso, porque vocês falaram do Borges, né, que tinha sido bem difícil. Aí eu pensei, esse conto ele é tão tranquilo de ler, assim, gostoso. Aí eu pensei em sugerir ele. Foi um alívio, Céci. Obrigada, a gente Foi mesmo. Arrasou. Veio na hora Na certa. moral. E eu me preparei antes para ler. Eu falei, vou me preparar para ler 3 vezes o conto já para entender. Mas não, quando eu vi, eu tava, tipo, curtindo muito e entendendo isso já na primeira vez que eu li. Nossa, eu amei, velho. Gostei muito. Foi uma sensação boa entender de primeira. Fazia tanto tempo que eu não tinha essa sensação, sabe? Ai, deu tempo até de pesquisar das curiosidades, assim. Eu consegui ir bem a fundo dessa vez, adorei, foi super gostoso. Eu tava começando a duvidar da minha capacidade de interpretação antes, mas depois, acho que agora é conexão. O áudio falhou um pouquinho, Vitória. Tudo bem, eu não falei nada de muito importante, vamos seguir. Então,
A gente não vai a Cecília não quis falar um pouco sobre o texto, né? Mas o texto se passa sobre uma menina que fica observando o exército norte-americano, né? E no final das contas você percebe que é uma menina brasileira no meio de um pomar, né? Muito legal isso. E aí eu fui pesquisar esse texto, ele, por mais que ele é ficcional, né? Ele é criado pela autora, a história dos norte-americanos no Nordeste é uma coisa muito real, muito real. Foi a maior base dos Estados Unidos construída fora dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Achei genial. Achei genial. Falei, caramba, e isso mudou muito com a cultura deles, né? Porque mexeu muito, né? Não mudou, mas mexeu muito com a cultura deles, porque imagina, nos anos 60 do século passado, a galera cheia de norte-americano na cidade, assim, não era uma cidade muito grande ainda, né? Achei sensacional, gostei bastante. Ele tem o conto explora bastante essa verossimilhança, né? Porque, igual assim, o último conto, ele era bem imaginativo, assim, no sentido meio porco da palavra, mas esse é um conto possível, é uma situação totalmente possível, e assim, o que me surpreende é que, mesmo assim, a gente se surpreende, né? Eu acabei usando a palavra antes, mas, assim, eu escrevi um ponto de partida aqui que eu acho que é interessante a gente começar a comentar o texto por esse viés. O quanto esse conto, ele se parece com um conto de fadas, sabe? Só que o quanto que ele mobiliza aspectos da modernidade da época. Então, assim, eu acho que a Raquel ela tinha uma intenção, assim, de reescrever um conto de fadas, só que meio que baseado na tecnologia e tudo mais. Alguém pensou, assim, por essa perspectiva? Não. Eu pensei que o conto de fadas estava mais na cabeça dela do que, assim... eu acho que essa foi a minha impressão final, assim, que, tipo, quando eu terminei de ler, assim, é igual as meninas falaram, tipo, era uma expectativa, né, sobre, então, tipo, ela quebrou essa expectativa porque ela viu que não era um homem, ela viu que eram vários, né, e ela nem cogitou a ideia de serem vários pilotos, né, ela achava que era um só. E aí, isso meio que quebrou aquilo que estava na cabeça dela, sabe? Como se fosse, eu não sei que palavra usar, mas, tipo, como se ela tivesse quebrado essa ideia na cabeça dela de que existe um príncipe salvador, sabe? Essa ideia de frustração ficou me lembrando um pouco a Emma Bovary, sabe? Verdade. A procura Eu acho que desse... foi um pouco de quebra de expectativa, assim, sabe? Porque no começo a gente cria uma expectativa de, ai, que fofo, sabe? Vai ser um romance meio que epístola, assim, sabe? Que eles não vão se encontrar e tal, mas vão dar um jeito de se mandar mensagens e tudo mais. E aí, a partir do momento que a gente percebe que não tem esse cara e a menina, tem vários caras e a menina, tipo, já é uma quebra de expectativa, tipo, não é, sabe, a história convencional que a gente tá acostumado, é uma história que vai por outro caminho. E acredito que a personagem também tenha sido esse, sabe, de ela achar que ela estava dentro daquela história convencional de conhecer um cara e a gente vai ter um romance e chegou lá, na verdade, não era isso. E eu acho a quebra da expectativa não foi só dela, né? Foi do leitor e dela, né? Então, realmente foram muitas expectativas no texto, né? É bem gostoso. É um final feliz, provavelmente, né? Que ela vai conhecer o mocinho e eles vão ficar felizes juntos. E talvez até uma quebra de expectativa dos próprios homens, porque eles acharam que ela ia super gostar, né? De ser paparicada por vários caras e vários caras querendo ela, e ela, tipo, ficou totalmente assustada, não queria fazer parte daquilo. Eles ficam perdidos, né? Porque no conto falam, né? Que eles, todo final de semana eles iam encontrar mocinhas na cidade, né? Todos. Então, talvez eles achavam que ela poderia ser mais uma, sabe? Não sei. Isso. Eles comparam, não comparam, mas assim, eles lembram de uma atriz americana
Acho que ela era americana, não sei. Às vezes eu estou falando errado, mas ela... Eles falam que ela era a única coisa que eles tinham na cabeça delas de latino-americana, né? De, tipo, uma pessoa estar no Brasil. E aí, ser brasileira, no caso. E aí, era a única ideia que eles tinham, sabe? Eles não pensavam que a mulher era um plural. Eles achavam que a mulher era aquilo que eles conheciam na cultura deles e que era apresentado para eles. Mas ela também criou essa expectativa neles. Sim, tipo, ela via filmes estrangeiros e achava que os caras iam ser aqueles atores lá que ela via. Loiros e assim, de olho azul. Sim, tipo, eu acho que foi uma... Eles colocaram um estereótipo, né? De tipo, o americano e a brasileira. Isso. As duas partes. E a sabe uma confusão parte causada pela língua também, né? Eu acho muito, muito interessante. É que parece que o mal entendido da diferença linguística, ele gera um mal entendido como um todo. Então, como eles não entendem o que eles estão falando, vira uma confusão total. Uma parte me chamou a atenção, sabe aquela hora que eles mandam um bilhetinho pra ela? E eles anotam, né, 8 p.m., né? Aí ela fica imaginando se poderia ser Paulo. Enfim, ela fala um monte de nome, né? Aí eu falo, ai, gente, sou eu. Imaginando. O que eu anotei... Pode falar, Cecília. Não, pode falar, Má. Tá. É que eu anotei para vocês a parte que mais me chamou a atenção, que me deixou um pouco emocionada, que eu até anotei e me emocionou de novo quando eu fui pensar, né, sobre isso. O que chama... Por que aquela menina, né, por que aquele ato chamou a atenção deles, né? Por que chamou a atenção do piloto? Porque imagina, você tá lá em cima, curtindo uma paisagem, não deve ser feio, bonito, né? E aí, por que a interação chamou a atenção? E aí é a hora que a autora traz isso, né? Que é o quão distante um dos outros vivem os homens, quão indiferente passam entre si, cada um trancado na sua vida. Estamos todos, né? Estamos todos solitários, estamos todos vivendo cada um na sua vida, e eu acho que mais do que nunca essa palavra tem sido tão usada, né? Solidão, esse afastamento das outras pessoas, mas eu acho que isso já era algo comum na nossa vivência, só que a gente estava acostumado a sair, né? A diferença é que a gente estava vivendo uma solidão livre, porque, querendo ou não, o ser humano pós-moderno, ele é livre, só que ele é só. Querendo ou não, ele é só. A gente se acostumou a viver essa vida meio só, que ninguém sabe da vida de ninguém, você não sabe o nome dos seus vizinhos, e assim vai indo, né? Então, eu achei genial e eu achei muito sensível essa frase, achei muito, muito pesada para o nosso momento mesmo. E ela fala, a autora, no caso, fala: lá de cima um tripulante avistou aquele pano branco tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu coração solitário comoveu-se. Então, assim, eu tenho a sensação de que todos eles eram sozinhos, porque eles não estavam em casa, eles estavam longe de casa, então todos eles eram sozinhos, e aquela garota meio que unia eles, sabe, assim, numa questão de admiração mesmo, pelo que ela fazia, que era simplesmente chacoalhar a toalha, assim. Eu acho que criou uma ilusão de que ela estava interagindo com eles, né? Por isso que chamou a atenção. E nem era, né? Mas é para você ver o tanto que aquilo ali era só, porque eles viviam na base e, querendo ou não, eu acho que fora as interações de sair, às vezes, eles não tinham muita interação com a população em geral, assim. Achei forte. O que você ia falar, Grazi? Não, é que eu fico pensando, igual a Cecília falou, nessa questão da inocência, né? Se na hora que ela viu eles no encontro e ela tivesse de fato ficado para conversar com eles, para conhecer eles, o que teria acontecido, sabe? Tipo, eles teriam conversado, seria algum deles que realmente estava apaixonado por ela, igual ela estava? Sabe? Que não teria, né? Não tinham vários. Aí eu fico pensando como que teria sido caso tivesse acontecido de fato o encontro. Assim, eu não consegui ler o conto com um olhar tão ingênuo, sabe? Ah, tá. O primeiro fato que me chamou a atenção, assim, é que ela é uma menina quase criança
E eles são homens, né? Sim. Então, quando eu li esse texto, assim, parece que o conto me puxou para esse lado, sabe? E aí, quando eles chegam, assim, tentam encostar nela e falar com ela, meio sem ela deixar, eu tenho a impressão, assim, que se ela ficasse, ela seria abusada, sabe? Por isso que eu acho que o conto foi tão chocante para mim. Sim. Tipo assim, velho... Ela era brinquedo deles, né? Ela tem medo deles, sabe? Eu fiquei muito tensa do conto acabar de uma forma muito terrível, sabe? Deles abusando ou fazendo alguma coisa dela. Tipo, a hora que eu percebi que ela foi e eles estavam em volta dela, eu fiquei meio tipo, ai, por favor, não aconteça o que eu tô pensando que vai acontecer. E não aconteceu, ainda bem, porque senão ia ser um final assim, terrível. Porque foi um final ok, né? Mas eu nem chamo de ingenuidade, eu acho. Tipo, o que eu senti isso. Era uma criança que estava no quintal brincando com os irmãos e que um monte de soldado quis interagir. Eu só achei bacana que, tipo, por mais que a autora não trouxe, se pode haver, né, essa questão sexual do texto, que não trouxe hora nenhuma, eu não senti isso no texto hora nenhuma, é essa questão da interação mesmo, porque como eu tô em isolamento desde março, né, então a única pessoa que eu vejo é a minha irmã e o meu sobrinho, e olha que eu tenho que agradecer que eu consigo ver eles. E fora isso eu não vejo ninguém. Então eu fico em casa o tempo todo, sozinha, eu só saio de casa para ir no supermercado, às vezes nem isso. E isso me chama muita atenção, até mesmo porque eu sempre pensei nessa questão da vida em sociedade, assim. Eu não sei se vocês conhecem, eu não lembro direito o nome do filme, acho que é Real Life, que é uma animação que tem uma passagem que é bem famosa, que é da escada, que uma pessoa tromba na outra, e aí eles falam, opa, desculpa, e aí o menino fala, não, peraí, não vamos embora sem nos conhecer. Vem cá, conversa comigo. A gente vive como formiga todos os dias. A gente esbarra nas pessoas, a gente não sabe o nome delas, a gente não sabe quem são elas, a gente não interage, a gente vive uma vida totalmente individualista. Eu quero saber quem é você. Qual é o seu nome? Tá, que é bem bizarro. Se alguém fizesse comigo, eu ia chamar a polícia. Mas é real, sabe? A nossa vida tá, sim. A gente tá tão no automático, a gente vive tanto no automático que a gente não percebe. E eu acho que essa quarentena trouxe essa discussão muito à tona, né? Sobre a questão da solidão, da solitude, que é você viver bem sozinho, assim. Então, eu gostei, mas eu nem acho que é ingenuidade. Eu acho que o texto não trouxe essa questão, essa pegada mais sexual mesmo, mas sim, eu também fiquei preocupada. Pô, é uma menina, na minha cabeça ela deve ter, sei lá, seus 12 anos. E eu fiquei preocupada. Eu sinto essa conotação sexual, assim, não explícito, não assim um sexo erótico explícito. Mas o interesse. Por exemplo, pelas cores que a autora mobiliza, sabe? O cabelo da menina é laranja avermelhado, é flamejante. O balançar da toalha é sexy, né? É uma toalha flamejando. Flamejando é essa palavra? Flamulando, sei lá como é que fala. Enfim, então eu acho que, assim, eu não sinto tremulando, ela usa tremulando. Obrigada. Assim, eu não sinto explicitamente, mas eu acho que tem uma questão sexual, assim. Principalmente por parte dos soldados, sabe? Sim. Porque eles falam que ela vira uma tradição. Entre eles, né? Assim, Primeiro uma coisa que comunica, passa a informação para os outros e ela vira uma tradição. Falar com aquela menina é como se ela tivesse no domínio deles e ela fosse passada de um para o outro, sabe? E é meio conhecimento de mundo também, assim. Quando a gente pensa em marinheiro num país, um tanto de homens junto, num país diferente, assim, tem muita história, né? De que eles estão procurando. Eles estão procurando mulheres do local para ter relação. É isso, a minha mente vai para esse lugar quando eu tô lendo o conto. Não necessariamente a autora deixou isso explícito, mas eu acho que é uma coisa que ela sabe que a gente vai pensar, entendeu? E aí
e por isso que a minha mente foi mais para esse lado também, dessa malícia. E eles seduzem ela. Sim. No primeiro momento, ela só olha para eles porque ela tá deslumbrada com o Zeppelin. Ela tá deslumbrada com a tecnologia, com a beleza da máquina. Aí, assim, eles que levam para esse lado pessoal, sabe? Querendo ou não, é eles que despertam nela esse desejo. Se ninguém tivesse jogado caneca, não tivesse jogado bilhete, ninguém tivesse jogado nada para ela, ela ia continuar admirando a máquina e simplesmente a máquina. E ela, quando ela se frustra com a questão deles serem vários, ela se frustra também com o Zeppelin, porque ela fala, talvez nem sequer o próprio Blimp fosse o mesmo, né? Tipo, é como se todo aquele sonho para ela tivesse sido realmente apagado, assim. Nem as coisas bonitas que ela viu, ela conseguiu dar um sentido bom, porque não era o que ela estava imaginando, né? Parece muito um conto de iniciação, né? E eu fiquei me perguntando por que o conto... da vida, assim. Eu fiquei me perguntando por que o conto começa com o Blimp, né? Tipo, começa falando do Zeppelin. Eu pensei... Porque essa escolha, né? Tipo... Desculpa, Eu pensei na questão da modernidade nesse sentido, sabe? Porque eu acho que está inserido dentro de um movimento estético que vai questionar muito a relação do Brasil com a modernidade. E tanto que no começo ela vai dando esses indícios de modernidade e apresenta o Blimp justamente como esse símbolo, né, de uma pessoa que é alheia ao tecnológico, mas mesmo assim se fascina com aquilo. E ela não sabe, e o desprezo pelo arcaico, digamos assim, porque ela vai dizer que os nomes referentes na língua portuguesa são arcaicos. E aí ela vai e recorre ao inglês para chamar o dirigível, que é nada mais do que Blimp, é nada mais do que dirigível em inglês. Então, tipo, essa fascinação pelo tecnológico, pelo moderno, e essa relação alheia a tudo isso, eu acho que diz muito do movimento estético. Essa é igual essa, né? Assim, eu vejo isso refletido até por exemplo, nas escolhas lexicais que a autora faz, quando a menina vai se referir aos marinheiros e quando ela vai se referir a ela própria, sabe? Ela se vê como uma figura de pequenez, um ser insignificante, uma mera criança, e eles não, eles são deslumbrantes, eles são intocáveis, eles são do exterior, eles falam outra língua. E assim, a questão do estereótipo, ela é fortíssima, né, no conto inteiro. Ela se deslumbra pelo estereótipo e eles acreditam que ela seja outro tipo de menina também, creio eu, por causa do estereótipo, né? E a relação dos objetos, traz aquela ideia de subdesenvolvimento, porque eles começam a jogar revistas e gorro. E aquela coisa que começa a fascinar, sabe? Mas na verdade aquilo ali não é nada demais. É tipo o português trazendo um espelho, assim. E ela guarda como se fosse tesouro, né? Sim. E assim, isso começa lá quando ela vê o Zeppelin. Ela fala que ele se assemelha a uma joia, né? Sim. Então, e ela é tão alheia a essa tecnologia que ela tanto venera, que ela induz características de animal aquilo, né? Como se aquilo fosse um status, é algo que ela não sabe definir. Mas, gente, uma coisa que você falou agora em questão de não saber definir, na hora que ela toca no ponto da saudade, na hora que ela fala sobre saudade, né, que ela... eu vou tentar achar aqui no texto, mas que ele não sentiu saudade porque ele não sabia o que era, porque ele não falava português. Gente, nossa, eu li aqui... Ícone! Ela fala que o Blimp fez mais 2 voltas e lentamente se afastou.
e a menina teve a impressão de que ele levava saudades. Lá de cima, o tripulante pensava também, não em saudades, que ele não sabia português, mas em qualquer coisa pungente e doce, porque apesar de não falar nossa língua, o soldado americano também tem coração. Eu estava comentando mais cedo com a Céci, tanto que eu destaquei essa parte, porque eu percebi nesse primeiro contato desse soldado uma certa sensibilidade em se perceber solitário, em se perceber em um ambiente super alheio aos sentimentos, né? Porque a coisa mais, e isso é construído, né? Porque a coisa mais delicada que ele acha lá é uma caneca com o nome do dirigível. E aí eu percebo nesse soldado que se distancia nesse primeiro contato e que dá esse primeiro contato, que vai falar em saudade e em algo doce e que vai embora como símbolo de uma sensibilidade que de certa forma se perde, né? Porque depois a gente descobre que não é mais ele, que ele não vai voltar e que se existia qualquer ato sensível e nesse primeiro contato ele se perdeu porque o cara foi embora e não vai voltar mais. Sim. Essa parte ela é chocante. Eu achei genial. Eu acho que essa parte foi a parte que mais me iludiu em todo o conto. Eu achando que ia ter um grande amor, de arrebatar, assim. E eu ia ficar toda realizada. Mas, ai. Perfeita, da mesma maneira. Eu não sei se eu tava esperando grande amor entre os dois, mas eu tava esperando um final não tão decepcionante em relação à sensibilidade, sabe? Porque nesse primeiro contato ela passa toda essa ternura, fala em saudade, e um contato tipo, que quebra, de certa forma, essas expectativas tanto dela, né, daquela coisa inatingível no céu, e eu tava com expectativa de alguma coisa mais sensível, sabe, no final, e aí foi... Não, ele foi embora, ele não tá aqui mais e agora Mas talvez virou porque... uma rotina, Mas talvez porque você tava lendo pelo olhar dela. E aí chega uma hora que o olhar muda, tipo... Não, eu tô dizendo justamente porque ela constrói esse ambiente sem delicadeza, né? E vai falar de solidão, o quanto a gente não percebe o outro, tá cada um trancado na sua vida. E aí depois ela vai falar de saudade, tipo, quando ele tá indo embora, ele dá mais 2 voltas depois de jogar a caneca e ele vai embora. E aí olha o que o narrador diz. Que ele não estava pensando em saudade, mas ele estava pensando em uma coisa pungente e doce, porque ele não sabia falar a nossa língua, mas ele também tem coração. Ou seja, aquele primeiro contato foi uma coisa significativa para ambos, sabe? Não, talvez uma quebra de rotina e um contato com outra pessoa e um ato de delicadeza. E aí, galera? Só voltando naquele negócio, assim, que eu acho a linguagem que a Raquel usa, assim, genial. Eu acho que ela é devido a esse cuidado com as palavras que o conto assim, passa tanta coisa, né? Porque não é um conto de um enredo fabuloso, uma história nunca pensada antes, né? Assim, aqui, falando daquele aspecto que o Gildo disse sobre o contraste cultural, pensa nos objetos, né, que eles jogam para ela, é gorro, é caneca, é lenço, sei lá, coisa que remete modernidade, riqueza, industrialização, assim, a grosso modo, claro. E assim, aí eu parei para observar o que ela usa, os artifícios que ela usa para chegar até esses objetos. Quando um deles joga um lenço e o lenço fica preso no cajueiro. Ela usa uma vara de apanhar caju, sabe? Assim, e aí ela faz uma comparação com ela e flores diante dele, sabe? Então, assim, é como se ela fosse esse lado rústico, natural, autêntico da terra, e eles representassem
o contrário disso, sabe? Então, assim, eu creio que em algum ponto esse conto pode ser, ele é uma analogia, sei lá, o processo de industrialização do Brasil, a chegada de, sei lá, de tecnologia no Nordeste, alguma coisa desse tipo, sabe? Tanto que essa questão da desilusão, ela não é à toa. A população esperava uma coisa com o avanço tecnológico, a revolução tecnológica, que não era bem isso. Não sei se isso é forçação de barra. Aí, assim, se vocês acharem que isso que seja, podem falar. Porque eu acho que na década de... Esse conto foi escrito quando? Eu acho que é na década de 30 que começa a ter indício do fracasso da modernidade na literatura, não é? Sim. Daquele arrependimento, daquela... Ai, não, a gente esperava que fosse uma coisa magnífica, surpreendente, e foi decepcionante. A gente continua subdesenvolvido e a modernidade não salvou a gente disso. Pelo contrário, jogou a gente na lama. Ela escolheu quem seria. Né, gente? Convenhamos. Exato. A gente esperando várias coisas da internet. TT, tá baixo, tá muito baixo. Melhorou? Melhorou? Sim. É o microfone. A internet, né? A gente achou que a internet ia unir todo mundo, a globalização, unir um ponto ao outro, e a internet serve para espalhar fake news no Zap. Para fazer cancelamentos. E fazer cancelamentos. É decepcionante mesmo. Eu acho que existem... Ela une e ao mesmo tempo ela desune, né? Ela mais desune do que une, assim. Mas eu acho que o critério de modernidade aqui seria aquela coisa de tipo, agora todo mundo vai ter emprego, a gente não vai ter mais subdesenvolvimento, a gente não vai ter mais dificuldade, não vamos passar a tecnologia vai salvar tudo, ela é a resposta para tudo, a gente vai ser um país de primeiro mundo. Né? É a questão da revolução industrial, é um pouco mais profunda. Eu brinquei com a internet, mas era um pouco mais fundo, sim. É que, querendo ou não, essa ideia de revolução e de progressismo, ela vem atrelada ao capitalismo, né? E a gente já conhece bem a lógica do capital. Eu acho que esse é um assunto que é levantado aqui em todas as discussões possíveis. Adoro como a gente coloca a culpa no capitalismo em todas as reuniões possíveis. Mas é porque a culpa é dele. Daqui um dia a gente é chamado de comunista, vocês vão ver. Eu tava vendo aqui, o conto foi publicado em 48, eu achei que era um pouco mais cedo, mas tá certo. 48. Então, assim, Getúlio Vargas, Estado Novo até 45, então faz sentido. E assim, eu acho interessante como que ela se joga nessa melancolia, né? Parece que a vida dela acabou, parece que tudo perdeu sentido. Mas ela é uma criança, né? Mas eu também penso o contrário, tipo assim, quando eles mandam um bilhete, ela não preocupa com que ninguém vai falar de casa, ela vai. Ela põe o vestido, ela se arruma, ela tá indo, entendeu? Ela não tá preocupada. O irmão dela chacota ela nem escuta. E ela nem tipo, ela vai com cara e com a coragem, assim. Ela se decepciona na mesma proporção. É quase uma analogia aos dias de hoje, né? A gente chacotando o Bolsonaro indo lá lamber bota do Trump e a decepção acontece. Pois é. Que mais? Mas acho que é muito do que a Céssia falou mesmo, aquela coisa do... Foi a Céssia que falou, não lembro. A coisa do primeiro amor, né? Da primeira paixão. Sabe? Tipo, Coração cheio de buraquinhos agora. Coitado. É uma desilusão grande demais, nossa. Tinha outra coisa que eu queria comentar, eu não tô lembrando. Uma questão que
enquanto acesso, não lembra. Eles acham que houve um engano quando eles veem ela. Eu acho isso super, sei lá, interessante, sabe? Tipo, eles acham que ela ia se entregar, assim, igual pela questão cultural mesmo. Mas eles acham, não, houve um engano, não é ela, né? Tipo, não pode ser ela. A mulher brasileira é muito estereotipada, e naquela época era muito mais, né? Era a época da Carmen Miranda, né? Se não me engano. Então, imagina. Nossa, uma coisa que esse conto me fez lembrar, acho que a principal coisa... Sabe o vídeo que eu participei? Lá do YouTube, lá, enfim. E aí, então, eu tive uma conversa e tal, então tinha, tipo, 3 americanos e o produtor principal era americano, né? Aí tava fazendo, tipo, um teste pra filmagem, aí ele perguntou... Aí, então, a premissa era descobrir em qual país eu tava, brincadeira, né? Aí eu era a única latino-americana, a única brasileira. Eles eram, tipo, muito legais, assim, eu sabia que não ia ter nenhuma coisa ofensiva, assim, né? Mas aí a gente começou a falar de estereótipo, qual é o estereótipo do seu país, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei um pouquinho de carnaval, dei a entender. A hora que eu falei que, tipo assim, cintura fina, o cara falou assim, Brasil, você é do Brasil. Eu falei, sim, como você sabia? E eu não falei a palavra carnaval, o cara era, tipo, meio burro. Então não tinha como ele saber. Então, a hora que eu falei assim, a hora que eu falei que tipo, a cintura fina, eu falei essa palavra, eu falei, você é do Brasil, então eu falei, é o corpo. Eu imaginava, Eu já tinha visto uns filmes assim falando disso. E quadril largo, tipo, vai ser o estereótipo do violão. Seu corpo é um violão. Mais ou menos isso. Aí é muito. Aí foi isso que eu lembrei do conto. Tipo, o que é a mulher brasileira? O que é a mulher latino-americana, né? É isso. E aí ela interpretou uma coisa e eles interpretaram outra. Eu acho que essa é a premissa do conto também, né? As duas narrativas diferentes. Porque parecem que tem 2 histórias, né? A deles e a delas acontecendo ao mesmo tempo, mas todas são na cabeça de todos eles, sabe? Isso. E assim, eu fiquei... Outra coisa que me deixou chocada é a reação dela. Quando ela percebe o que está acontecendo, ela se sente envergonhada. Ela sente que a culpa é dela, que ela era uma idiota. E ela se deixa enganar aquele tempo inteiro. Que eles estavam ali zoando com a cara dela. E querendo ou não, assim, eu acho que esse é um movimento que muitas mulheres, né? A gente passa por isso em algum momento da nossa vida. O mais triste que seja, né? Expectativas. De certo, pensavam que ela era também uma dessas pequenas que namoram os marinheiros de passagem. Quem quer que seja. De certo, pensavam. Meu Deus do céu. Que vergonha. Meu Deus do céu. Então, enquanto ela estava que ela se magoa, né? Enquanto ela estava idealizando um amor perfeito, uma paixão que transcende o espaço, ela passou a perceber que o que eles pensavam dela era totalmente contrário, né? Que ela era só mais uma. Eu sinto que isso, ela se sente especial. Eles jogam presentes pra mim, eles dão atenção pra mim, eles dão uma volta perto da minha casa. Então ela sente certa exclusividade, né? E que depois ela vê que... Gente, ela tem nome? Não. Tô pensando nisso agora, não, né? Só apelido, né? Que eles deram pra ela. Tangerine Girl. Isso. Que é uma música, inclusive. Eu só conseguia pensar na Duda Beat no Thiago York, gente. É verdade. Mas é uma música. Eu não sei de quando que é, mas... Acho que ela é recente. Deixa eu ver. Não. Não é recente. É um filme. Nossa. Eu ia falar isso agora. Tem aqui um curta, né? E parece que é sobre isso, porque tem um cara vestido de marinheiro. Então eu acho que isso Então. Legal, vou ver. Pela propagandinha aqui, dá pra ver que
que a protagonista parece ser mais velha, viu, Malu? Eu vi, aham. Não parece Mas ser olha uma só, menina, assim. aqui tá como gênero hip hop rap. Então deve ser interessante esse vídeo. Achei. Ah, não, 2014. É recente. Eu achei uma música. Não, é uma música? Não sei. Ai, gente. Parece que ela é mais velha mesmo. Eu tava imaginando, tipo, 11, 12 anos. Eu também. Aqui ela tá no Eu final do imagino. ensino médio. Pelo conta é isso, 11, 12 anos. Então, mas aí eu tava aqui olhando a letra, e uma das coisas que eu pensei também quando eu tava lendo o conto foi naquele filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Tem a moça que pinta o cabelo também de laranja, e aí ele começa a chamar ela de Tangerine também, eu acho, né? E o nome da moça no filme é Clementine, eu acho. Clementine. E aqui na letra da música, ele fala Clementine, what I got to do to make you mine. Então, acho que ele meio que fez uma junção, assim, colocou Tangerine no Google e tudo que apareceu ele botou, sabe? Sim. Um compacto. Clementine é uma laranja também. É tangerina em inglês, eu acho também. Tipo, é mais ou menos igual mexerica e tangerina, sabe? Mas no É uma português tem uma laranja, que você tem uma... né? Tem uma espécie de uma laranja em gomos também que chama Clementina. Linguística. Sabia. Gente, adoro essas curiosidades que o grupo traz. É bom. Tudo. Eu também não sabia disso. Em espanhol é Clementina também. Eu também não São as conhecia. coisas que eu mais Semana guardo. passada, assim, sem saber que era, e descobri que existia. Não sei como é que fala tangerine em francês, agora eu vou pesquisar. Mandarine. Prazer. Em espanhol tem Clementina e Mandarina. Então, sim. Uma coisa que a Amanda falou assim acho que foi a Amanda mesmo, sobre a questão da imagem do marinheiro ela ser recorrente, assim, em contos. Foi você, não foi, Amanda? Uhum. Quando eu li também, eu fiquei pensando naquele conto Eveline, do Joyce. Não sei se alguém conhece. Eu acho que conhece. Qual é o nome? Eveline. É um conto de uma moça que tá se despedindo do namorado marinheiro no porto. E assim, eu acho que isso aí é outro reflexo, sabe, da inocência dessa menina, que ela não conhece nem a fama que o marinheiro tem, sabe? Que o soldado tem, enfim. E eu acho que isso se deve também ao fato dela não querer compartilhar essa informação com a família dela. Então ela não conta para adulto nenhum. Tipo, se a mãe dela soubesse disso, provavelmente a mãe dela não teria deixado ela ir. E aí nada disso teria acontecido, sabe? Pois é. É muito inocente, ai. É inocência, exatamente. Dá até uma dó. No entanto, ela até foge do irmão dela, né? Porque ela tem medo do irmão dela falar alguma coisa que talvez ele pudesse alertar, né? Acho que ele é mais velho, não? Não sei se ela fala irmão velho. Mas eu acho que de todo modo ela teria de talvez falar assim, ele não quer nada sério, não sei o quê, e acabar com as expectativas dela. Ela dá indícios de que ela sabia que o que ela estava fazendo era perigoso, né? E de certa forma errado, né? É isso, Grazi? Parece que ela está fazendo escondido, né? Isso, porque ela sabe disso. Ela tem uma pequena consciência, né? Não é nem porque ela, sei lá, não queria dividir a felicidade, não é nada disso. Ela faz escondido mesmo. Ela guarda os objetos meio escondidos. Eles contarem ainda mais a realidade para ela. Sim.
Tadinha, ela até ensaiava frase em inglês, treinando o inglês dela, Estudou, né? achando que ia Ela queria aprender a conversar. língua, né, cara? Nossa. Ai, ai. Ela ia no cinema pra prestar atenção nos diálogos. Só consegui pensar no final, coitada, foi muito boneca trouxa, né? Tipo, Ela era o brinquedinho deles. Total. Era o boneca. pendrive deles. E parece que ela desconfia, né? Tem uma hora que ela fala assim: ah, isso parece um sonho. É quase ela falando: não, tá bom demais pra ser verdade. Nossa, essa parte do sonho também foi muito bonito o jeito que a Raquel escreveu. Peraí que eu vou achar. Porque ela falou, tipo, que o sonho. Ai, vou achar. Calma. Eu lembro. Ah, sei qual é. Não tô achando. E como num sonho se resolveria, sem lutas nem empecilhos. Tadinha. É, É amiga. muito fácil. Não é. Amiga. Às vezes ela precisava de uma amiga, gente. Uma amiga. Vai com calma. Não emociona. Tadinha. Eu consegui sentir a frustração dela, sabe? Na hora que eu tava lendo. Parecia que, tipo. E o medo, né, gente? É. Ela deve ter sentido medo demais. Ainda mais que tava escuro. Pelo amor de Deus. Você tá Aí no ela escuro chega, esperando um cara e vem chega um que é tanto de tronco. marinheiro. nossa, Nossa, Meu Deus do o céu. coração gela, a boca seca só de imaginar. Ela foi muito corajosa, nossa, ou Eu inocente, acho né? que eu acho que ela nem se percebe tanto que ela foi corajosa, sabe? Porque eu acho que na hora ela foi tão nua, assim, meu Deus, vou conhecer o homem da minha vida, vou. Acho que ela nem tava com medo, sabe? É. Por mais que talvez tivesse um certo medo ali. Acho que nem era medo da situação, mas, tipo assim, a ansiedade de conhecer ele, né? Aí tava tremendo, assim, mas não era medo pela vida dela, eu acho. É, era aquele Nem frio no noção peito. do perigo, né? Uhum. Tem nem noção do perigo. Porque, tipo, se ela tem 11, 12 anos, né? E aí a pessoa te dá presente todo dia, ela devia estar imaginando que ele nunca ia fazer nada de ruim pra ela. Era um sonho, né? É. Tadinha. Ai, dá muita dó. Meu Deus. A iludida do pé de caju. Adorei. É esse o nome do podcast de hoje. Ai, meu Deus. A linguagem eu acho fantástico. Chorou as lágrimas mais amargas e mais quentes que tinha nos olhos. É. Gente, chorar lágrima quente. Eu nunca tinha pensado nisso. É Eu muito achei muito bonito. legal esse contraste, né? Enquanto É. ela chora lágrimas amargas, os aeronautas nem têm noção do que tá acontecendo, né? Tipo, É, O que houve? Tipo, eles devem ter ido embora e ok, né? Seguiram com Ah, a não, vida e eles deles, né? continuaram a jogar os presentes. Isso, não, Né? nem se tocaram. ela virou Agora um. ela não, né? Ela... é muito descuido, né? Ai, É. homem buste. Muita Mas, responsabilidade. mas Adoro as brechas pra gente insultar os homens. Esse é um os homens e o capitalismo, gente. É todo um vídeo. Ai, vocês me matam de orgulho. É isso? Tem mais algum ponto, Ceci? Tá bom, não tem mais Você marcou pra gente discutir? Deixa eu ver uma coisa interessante, assim.
Eu acho que da mesma forma que ela se esforçou para aprender a língua, eles também se esforçaram para escrever o bilhete. É verdade. Eu acho que isso reforça muito aquele negócio que o Gildo levantou, de que no começo tinha, sabe, assim, um amor, sei lá, um encantamento, pelo menos, por parte do primeiro marinheiro lá que jogou a caneca. Ele fez a aeronave voar mais baixo que o permitido para dar tchau para ela de mais de perto, sabe? Só que ele foi embora e aí E ele teve uma preocupação, né? Porque ele olhou, ele fala assim, que ele olhou em volta na nave e não viu nenhuma flor, né? Que ele queria jogar uma flor. Aí a única coisa que ele viu possível de jogar foi a caneca. E ele ainda tomou cuidado para a caneca cair, não machucar ninguém e não quebrar. Só que os outros já não tiveram o mesmo cuidado, ou foram só no vácuo, assim, tipo, vamos também. Mas talvez já não tivesse o mesmo, né? Tanto que quando eles jogam o lenço cai em cima da árvore, e quando ela vai tirar o lenço se rasga, né? Então, eu acho que tem uma questão progressiva, assim. Eu ia falar que parece que é meio Gildo, gradual, se você tá falando, assim. seu áudio tá desligado. Não sei se o Gildo tá falando, não. Eu acho que ele tá só rindo. Eu falei do lenço, eu falei que aqui não tem como controlar o lenço, né? Porque o vento vai... Ele plana, né? Então, aí... Tá todo mundo bem? Todos vivos. Até os cachorros estão estressados na quarentena. Eu senti meio que gradual essa questão da admiração, assim. Era uma coisa, igual o Gildo falou, muito bonita, e aí... Eu acho que é porque ficou automático, né? Eles começaram... Ela ganha um instituto, né? Ela é tipo, Tangerine Girl. Tipo, não é a quebra da rotina. Não é um sentimento de afeto. Ela só é... Não sei. Aquilo ali que virou uma tradição. Ela é só uma atração, né? Ela se torna uma atração. Sim. Isso. Então é isso? Vamos nos despedir do vídeo antes que fique outro momento de silêncio. Esperar a Cecília. Eu corto, fica tranquilo. Você é ótimo. Vitória dita. Edição. Quando as cadelinhas, eu odeio gato. E tem um gato ali. A latina até ele ir embora. Vamos encerrar, então? Vamos. Então, tchau. Adiós. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.